Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo, eu me chamo Suderlan de Castro e vamos falar sobre a questão da economia que realmente nos preocupa. E especialistas e economistas da área estão extremamente preocupados com a nossa queda da produtividade, principalmente da queda do BIP. Então a economia patina e cresce o risco de um país ter uma recessão técnica, né? Essa projeção que foi dada no fim do 2018 para o início de 2019, no trimestre, mostrou que tivemos uma negatividade no resultado do PIB e as projeções vinham crescendo. Então, ou seja, a gente vai acabar entrando numa recessão técnica. O que é uma recessão de fato e uma recessão técnica? Bom, a recessão de fato é quando a economia ela não tem como ela gerar recursos e a gente acaba tendo uma crise econômica, ou seja, não tendo dinheiro. Ela sendo técnica, existe um motivo dela ter essa queda, mas possivelmente com o passar dos outros trimestres ela pode se alinhar. Isso vai depender muito de questões de políticas públicas, a reforma, N fatores para que a gente realmente possa ter simplesmente uma recessão técnica e não uma recessão de fato. Né? Nas análises econômicas que a gente vê é que nenhum tipo de recessão ela é legal para o crescimento de qualquer país. O BIP do Brasil, a perspectiva de crescimento, que era de 2,53, caiu drasticamente para 1,49. Isso no total no bruto que nós arrecadamos de impostos, que são em cálculos de trilhões, ou seja, muito grave nisso. Nós temos uma dívida pública gigantesco, nós temos um déficit gigantesco também da reforma da Previdência e N fatores. Fora que a máquina pública é uma das grandes consumidoras dessa captação de impostos que nós temos no nosso país. Pois bem, o presidente Jair Bolsonaro começa o ano com essas projeções do produto interno bruto negativo, né? Então, as projeções elas vão de menos 0,2% a mais 2%, né? Ou seja, ela transita nessa escala entre o negativo e o positivo, mas nada de bom para que a nossa economia realmente ela possa ser estável. A gente pode até correr o risco de entrar numa recessão muito parecida com o que a Argentina está vivendo. E não está descartada a recessão técnica quando há 2 trimestres seguidos de redução do PIB e se houver revisões dos números no último trimestre de 2018, quando o crescimento foi de apenas 0,1%. Então a gente pode correr o risco, meus amigos, de crescer menos de 1%. Os números foram muito ruins, o quadro é de estagnação, mas pode haver uma surpresa com 2 trimestres de queda que configuram uma recessão do governo Bolsonaro. Não. O economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale, cortou a previsão do desempenho da economia entre janeiro e março deste ano. Ele antes previa um número positivo e agora estima uma queda de 0,1% frente ao fim de 2018. Ele também revisou a sua projeção para o desempenho do resultado fechado no ano de 1,5% a 1,4%. Isso o economista-chefe, né, o Sérgio da MB Associados, o Sérgio Vale. Então, ou seja, a gente não está nada bom em questão do nosso crescimento. E os números foram muito ruins no varejo, né, que dá sinais bastante fraco em março, não foi bom. O quadro é de estagnação. Mas pode haver uma surpresa com os 2 trimestres de queda e configurando uma recessão a Bolsonaro, já que ele estava eleito no fim do ano passado. Mas não dá para descartar completamente essa possibilidade de talvez esses números negativos ajudem o Congresso a ver a urgência da situação da reforma da Previdência. Né? E isso que foi uma reportagem. Pois bem, pessoal, em uma outra reportagem também no Globo Economia, o Brasil pode ter recessão técnica no primeiro trimestre, como já foi dito, e aí essa outra visão de um outro economista fala o seguinte, né? Quando o IBGE divulgar o Produto Interno Bruto, conjunto de bens e serviços produzidos no país, do primeiro trimestre do governo do presidente Jair Bolsonaro, nos próximos dias 30, o resultado pode ser uma recessão técnica. Isso ocorre quando o BIP cai por 2 trimestres seguidos. Ou seja, olha o risco que nós estamos correndo assim. Então, a previsão dos analistas, que é a economia brasileira, tem patinado no início deste ano. Estimativas variam de uma queda de 0,2 negativos a uma alta de 0,2, pessoal. Ou seja, o governo, como a gente sempre falava no início, principalmente pessoas que estudam economia ou que está nas graduações de administração, que também tem economia, assim que está na graduação da ciências contábeis, que tem economia, ou seja, isso é algo que envolve um mundo bem complexo nessas 3 áreas que eu sempre gosto de falar, que é economia, ciências contábeis e administração. Então a gente sempre teve um certo cuidado, uma cautela sobre a questão como o governo daria continuidade
os seus projetos de reforma. Então, quando a gente tem a divulgação do resultado do IBGE para o primeiro trimestre, que pode ser uma queda gigantesca, e 2 trimestres consecutivos de queda, a gente realmente tem uma tendência de uma recessão técnica e tornando-se até recessão mais do que técnica. Aqui nessa reportagem eles destacam mais que a indústria fraca e o desemprego alto é uma piora na confiança dos empresários. Explica as projeções de cada vez mais pessimista para a economia brasileira este ano. E uma outra reportagem também que dá destaque: Guedes e Bolsonaro põem o Brasil de novo em recessão, ou seja, a economia dada por Paulo Guedes e a aplicação do Jair Bolsonaro realmente não está possibilitando um crescimento econômico para nosso país. E o fiasco da política econômica de Paulo Guedes e Jair Bolsonaro recolocou o Brasil em recessão. Esta realidade ficará evidente quando o IBGE divulgar o Produto Interno Bruto do primeiro trimestre. A previsão dos analistas é que a economia brasileira tenha patinado no início deste ano. A estimativa varia de uma queda até um pouco maior desse economista, de 0,4% negativo, a uma alta de 0,2%. Se a queda se confirmar, será a primeira recessão desde o fim de 2016, pessoal. Ou seja, se isso for confirmado, nós estaremos vivendo algo parecido ao que foi vivido em 2016. 13 meses de Jair Bolsonaro foram suficientes para recolocar o Brasil em recessão. Quando o IBGE divulgar agora, no final do mês, todo o balanço do trimestre, já referente a todas as perdas, que variam de 0,4, nessa aqui, mas com outros economistas, a uma alta de 0,2. Então a gente vem com um trimestre anterior em queda e a gente vai entrar em outro em queda, e isso acaba prejudicando o Brasil mais ainda. Mas quando o IBGE divulgar o resultado de uma trimestre também, revisa os dados do trimestre anterior. Com o fim de 2018, o PIB subiu 0,1, que foi um crescimento praticamente na escala de zero. Há uma chance de o número após a revisão ficar negativo. Se isso se confirmar, e se a economia estiver retraída também no início deste ano, estará configurado uma recessão técnica, quando não se ocorre no país desde o fim de 2016. A indústria fraca, o desemprego alto, é uma piora na confiança dos empresários, que explica as projeções de cada vez mais pessimistas para todos os economistas assim envolvidos com a questão econômica no nosso país. Quando nas eleições do ano de 2018, que Bolsonaro falava que não conhecia de economia e colocaria pessoas para desempenhar tais funções, seria um risco muito grande, porque a pessoa, por não ter um conhecimento, nem que seja um pouco técnico, ao indicar pessoas que também não têm esse conhecimento técnico, você corre o risco e fica realmente à mercê desta pessoa. E como você não tem como saber se essa pessoa está desempenhando um bom trabalho, pela sua cegueira ou a ignorância do fato que você não quer conhecer, que é o caso seria a economia, pela pessoa Bolsonaro, torna o Brasil mais vulnerável a um fracasso, um insucesso econômico. Então essa preocupação das pessoas que estavam votadas, essa questão de segurança, a mudança necessária seria feita na política? Sim, era necessária, como é hoje e como ela será amanhã. Mas o correto era que tivéssemos uma pessoa que ela tivesse um norte e colocasse o Brasil nos trilhos. Claro que as polêmicas do Bolsonaro e sua família e toda aquela briga entre o bolsonarismo, o olavarismo e os militares fariam com que o Brasil não tivesse um bom desempenho nos 3 primeiros meses, dando realmente um risco ao trimestre ser um fracasso, como foi no último ano. E se entrarmos numa recessão muito parecida com 2016, então, além do baixo desempenho da indústria, na qual era um setor que empregava muito e tem uma forte queda, o desemprego ainda continua em alta, a incerteza da reforma da Previdência fará o Brasil realmente viver dias tão turbulentos e sombrios como ocorre na Argentina. O Brasil é um país de economia macro, porém mal redistribuída e mal organizada, e em sua forma econômica, na sua posição geopolítica, deixa cada vez mais fragilizado a nossa liderança em questão de resolver os problemas internos, principalmente a reforma da Previdência e a reforma tributária. O governo fica brigando entre si, com as suas próprias guerras ideológicas, enquanto o país passa por uma extrema dificuldade. A cegueira dos apoiadores de Bolsonaro e não ver realmente os erros que acontecem nesse governo deixa o Brasil mais estarrecido, quando pessoas alertam a situação real no Brasil, e aí seus seguidores em massa, correndo em redes sociais, defendem o contrário, dizendo que o governo está bem, sendo que na realidade para todos os especialistas e economistas, o Brasil passa por dificuldade, correndo o risco de uma possível recessão. Menos de 3 anos que saímos de uma, de novo estamos batendo na porta de uma outra nova recessão. Eu me despeço por aqui, galera. Valeu, até a próxima.
é fake news isso daí, tá ok?